Olá, bem-vindos ao Fala Inovação, um projeto da Agência USP de Inovação, a USPIN, que procura difundir, popularizar, contribuir para o debate sobre inovação e empreendedorismo e nas relações entre as universidades e as organizações e todos os agentes envolvidos nos ecossistemas de inovação do Brasil. Meu nome é Josmar Andrade, eu sou professor do curso de Marketing da Escola de Artes e Ciências e Humanidades, a USP Leste. Também sou assessor da coordenação da Agência USP de Inovação para a área de Marketing e Empreendedorismo, e é um grande prazer receber aqui hoje dois convidados muito especiais, o Guilherme do Amaral e o professor Leonardo Gomes, para conversar um pouco sobre as pontes no ecossistema de inovação entre aquilo que liga a universidade, as organizações do mercado e, no meio de tudo isso, o fomento às startups, ao empreendedorismo, que podem contribuir para resolver os desafios e as necessidades das organizações do mercado. Então, eu vou começar pelo Guilherme. O Guilherme é graduado em Economia, tem doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo e, atualmente, atua como especialista em inovação na empresa de transmissão de energia elétrica ISA-CETEP. Ele é pesquisador do Laboratório de Gestão da Inovação do Departamento de Engenharia de Produção da Politécnica da USP, e atuou já como assessor especial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele já foi consultor, atua na gestão e no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento, em estudos setoriais com ênfase no setor elétrico e na análise de viabilidade econômica de projetos e assessoria estratégica para grandes consumidores industriais de energia e para empresas concessionárias de energia elétrica. O currículo é grande, tem uma grande especialização na parte de transmissão e energia. O professor Leonardo Gomes, ele é graduado em Engenharia de Produção e também é doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Já passou períodos de intercâmbio na Universidade de Cambridge e agora eu vou tentar aqui no meu francês, Leonardo, me perdoa aí, falar o melhor que eu consigo. Na École Supérieure d'Ingénieurs em Eletrotechnique e Eletrônica, certo? É isso mesmo? Perfeito. Atualmente ele é professor do curso de administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e ele desenvolve pesquisas nas áreas de inovação, empreendedorismo tecnológico acadêmico, planejamento estratégico e tecnológico, em Technology Roadmapping, tomada de decisão sobre complexidade e incerteza e formulação de políticas públicas em contexto de crise. Especialmente para o tema da nossa conversa, que hoje é sempre uma conversa, ele é coordenador científico do Bridge, que é um projeto que está sendo sediado em Nova USP. Para quem não conhece o Nova USP, ele é o espaço de inovação da USP, é o lugar onde acontece a inovação e os projetos de ponta da universidade. E esse projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele é financiado pela ISA-CETEP em um convênio entre a universidade e a empresa. Então, para começar o nosso papo, para que as pessoas conheçam melhor, se situem melhor, eu vou começar pelo Guilherme e pedir para ele nos apresentar a ISA-CETEP, que é um gigante da área de transmissão de energia no Brasil, mas que nem todo mundo conhece em detalhes. Legal, obrigado, professor Josmar. Obrigado, Leonardo, aí, por mais uma vez participar comigo nesse webinar para a gente contar um pouco da nossa experiência nesta relação universidade-empresa com startups, para geração de valor. A ISA-CETEP, Josmar, é uma empresa de transmissão de energia elétrica, é a maior empresa de transmissão de energia elétrica do Brasil, a maior empresa privada, depois do conglomerado do Grupo Eletrobras. Nós temos aproximadamente 20 mil quilômetros de linhas de transmissão pelo Brasil. Somos uma empresa colombiana, de matriz colombiana, uma multilatina, está presente além do Brasil e da Colômbia, naturalmente, no Peru, no Chile, na Bolívia, com seus negócios de transmissão de energia elétrica, mas também com outras unidades de negócio em outros países da América Latina, como Argentina, Costa Rica, Panamá. O que é transmissão de energia elétrica? As pessoas não conhecem muito a nossa atividade, nós brincamos que nós somos a infraestrutura da infraestrutura. O nosso papel é conectar os geradores de energia elétrica, que são aquelas grandes hidrelétricas que estão muitas vezes afastadas, muitos milhares de quilômetros do centro de consumo, às distribuidoras de energia elétrica, que são aquelas que mandam a conta de luz das nossas casas. Então, nós fazemos esse meio do caminho, Nós somos a estrada pelo qual trafegam os elétrons que vêm atender as nossas casas, nossas indústrias. Então, nós administramos toda essa rede
como eu falei, uma rede de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão e subestações e ativos que fazem esta gestão da rede elétrica para garantir o atendimento e o equilíbrio entre a oferta de energia elétrica lá nos geradores e a demanda de energia elétrica nos consumidores que estão espalhados por todo o Brasil. Então é isso que a ISA-CTEP faz. Agora eu vou perguntar para o Leonardo para ele explicar um pouquinho melhor para a gente aquilo que eu apresentei aqui na introdução, que é o Projeto Bridge. O nome é bem legal, né? Mas ele também é uma sigla, né, Leonardo? Eu queria que você contasse para a gente o que é o Projeto Bridge. Primeiramente, obrigado, Josmar, pelo convite, à Agência USP de Inovação. Eu agradeço também aqui ter a oportunidade de conversar mais uma vez com o Guilherme Amaral. É sempre uma honra estar nessas discussões sobre inovação. O Projeto Bridge significa Building Radical Innovation and Disruption for Global Ecosystem. O que significa essa sigla, né? Basicamente, é um convênio entre a Universidade de São Paulo e a ISA-CTEP para desenvolver uma nova geração de ferramentas, metodologias para a gestão da inovação quando ela ocorre coletivamente, envolvendo universidades, startups e grandes empresas. O que nós fazemos no Bridge, que está sediado no Inova USP, que é exatamente esse espaço dos projetos estratégicos de inovação da Universidade de São Paulo, é pensar como que a inovação mais disruptiva, mais radical, ela pode ocorrer por meio da colaboração entre essas três entidades, as universidades, startups e grandes empresas. O que nós percebemos que juntar atores mais diversos, por um lado, possibilita produzir inovações de grande impacto, por outro lado, traz também desafios muito grandes, como, por exemplo, a startup é uma empresa pequenininha, nascente, mais frágil, mas porém muito flexível. Como que elas se relacionam e tem uma velocidade de ação suficientemente compatível com a grande empresa, que tem estrutura, tem recursos, mas às vezes é um pouco mais lento, e a universidade, que está muitas vezes focada em desenvolver pesquisas, avançar a fronteira do conhecimento, mas ainda precisa trabalhar uma questão de como transformar esse conhecimento em produtos e serviços. Então, o Bridge trabalha nas diferenças para pensar de como articulá-las para desenvolver uma nova geração de metodologias para a criação e desenvolvimento de inovações. Então, bridge é uma palavra em inglês, certo? Que quer dizer ponte, né? E nós estamos falando aqui de construir pontes entre as universidades, né? E que servem como fomentadoras, o lugar onde se cria pesquisa, né? Em vários níveis, na graduação, na pós-graduação, e, obviamente, na própria atividade de pesquisa da universidade, e o mundo do outro lado das empresas e organizações que têm problemas, desafios e necessidades que podem e devem ser atendidos, certo? E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? É muito importante para a gente tentar situar um pouco a situação atual do Brasil. Na opinião de vocês, como é que está o estado atual de construção dessas pontes entre a universidade e o mundo das organizações? Vamos começar pelo Guilherme, depois o Leonardo engata a resposta dele. Olha, Josmar, eu acho assim, o Brasil, nós estamos, não só o Brasil, mas acho que com o Brasil, com as suas especificidades, né, nós estamos ganhando maturidade nesta relação. E o que isso quer dizer, né? Então, nós estamos num momento que no mundo das startups seria um momento de scale-up, assim, né, onde a gente está aprendendo a fazer e começando a fazer com maior cadência, com maior dinamismo. Acho que a relação universidade-empresa é super antiga, né? Nós temos aí exemplos históricos de grandes indústrias que surgiram de uma relação muito proveitosa, muito fortuita entre universidade e empresa, grandes inovações e grandes tecnologias que colocam o Brasil aí no mapa da indústria mundial. Mas essas relações, na realidade, elas mudam com o tempo, né? E elas se aceleraram muito a partir aí da emergência das últimas revoluções tecnológicas, da quarta revolução industrial que a gente está passando, com a emergência de novos atores, que são as startups, e ela aumentou em intensidade, em volume, em grande medida na complexidade da gestão dessas relações. Então, a gente está aprendendo isso. Acho que assim, eu vejo uma evolução muito grande dos últimos 5 anos, né? Você pega a discussão em 2015, entre 2010 e 2015, a gente estava aprendendo a entender o que era Open Innovation, o que significava essa palavra, tanto as grandes corporações quanto a universidade, quanto as próprias startups estavam se entendendo. E de 2015 para cá, a gente começou a jogar o jogo e estamos
cada vez mais maduros em relação a isso. A gente tem visto um grande avanço, mas ainda restam incertezas grandes em relação a isso. Como se dá essa relação? E o mais do que como se dá é como a gente garante que a relação seja a mais eficiente possível na geração de valor para toda a sociedade, para as universidades envolvidas, para as startups envolvidas e para as empresas envolvidas. Então, é isso que nós buscamos e perseguimos construir junto com a universidade. Por isso, nós estamos engajados no Bridge junto com a USP para entender como isso é feito e desenvolver metodologias e praticar essas metodologias em nossas relações com o ecossistema. Acho muito boa pergunta. Nós temos que pensar essa pergunta em termos de algumas variáveis, né? Um pouco o Guilherme já mencionou antes. Primeiro, é a qualidade dessas relações, depois a intensidade e a escala. Quando a gente pensa nas relações universidade e empresa, elas existem há muito tempo, tem vários registros, vários pesquisadores, como o Renato Garcia, vem explorando isso e mostrando que sim, as universidades se relacionam com as empresas. Talvez a nossa questão nisso passa a ser a intensidade dessas relações, como elas frequentes são e sobre que temas elas versam, né? E aqui nós começamos a ter uma dificuldade de pensar sobre isso, né? Porque as relações para trabalhar mais inovações radicais, mobilizar mais, gerar mais valor para a economia e para a sociedade, aí ela começa a ficar um pouco mais escassa realmente. E quando a gente pensa na escala do que o Brasil precisa, aí eu acho que nós temos um problema ainda maior. Então, se a gente vai pensar nas relações de universidade e empresa, elas ocorrem no Brasil, elas são numerosas, mas elas têm um desafio muito grande de aumentar a intensidade, avançar para questões mais profundas de inovação e abertamente aumentar a escala. A economia brasileira pede muito mais inovação do que a gente realiza. E aí nós temos um problema 2, muito importante também, que é fundamental ter o setor corporativo, o setor produtivo da sociedade desenvolver inovações. E o número de empresas que fazem isso no Brasil é muito pouco, grandes empresas. As startups é um ator que preenche um pouco esse universo, mas não é suficiente para, literalmente, dar com a complexidade e a necessidade da economia brasileira. E aí eu entro para o meu último ponto da minha resposta, da minha reflexão, é que, como toda relação, os desafios vão mudando ao longo do tempo. Então, entra na questão da dinâmica que o Guilherme falou, que seria minha quarta variável. E aí, o que a gente tem percebido é que tem surgido novas estruturas, novos mecanismos, como os laboratórios em conjunto, universidade e empresa, como o Bridge mas a USP e a Universidade de São Paulo tem outros muito famosos, e outras universidades no Brasil, que visam justamente aprofundar o relacionamento entre universidade e empresa, desenvolvendo projetos mais estratégicos, de longo prazo e de alto impacto. Então, o que eu vejo é que a gente precisa avançar nessa agenda, entendendo exatamente que vencer os preconceitos do passado, se tem ou não tem, a gente tem. É que agora nós temos outros desafios muito importantes para superar nessa agenda. Muito interessante sua reflexão. A gente tem muita coisa que falar, né? E se a gente tivesse mais tempo, a gente ia falar, inclusive, pela preparação da universidade para interagir com o mercado. Lugares que possam interagir. Às vezes, como você disse, tem preconceito, às vezes a própria formação universitária não leva as pessoas para o universo do empreendedorismo, da busca por inovação. Guilherme, a gente falou até aqui de 3 atores nesse ecossistema, certo? As universidades, as organizações, não somente empresas, às vezes você pode ter ONGs, outros tipos de organizações que podem estabelecer essas pontes, né? E as startups, que são fomentados dentro das atividades de ensino e pesquisa dentro da universidade, às vezes vêm de fora, mas que podem encontrar em incubadoras, em espaços como o Bridge, um lugar de existência, certo? Então, são 3 agentes. Faltou um 4º agente aí, que faz parte da tripla hélice da inovação que a gente precisa conversar, certo? Que é o governo. Na sua opinião, que já trabalhou dentro de governo, Guilherme, o que é que o governo, como é a ação do governo dentro desse sistema, quais são os desafios e quais são as oportunidades? Bem, o papel do governo ele é fundamental em qualquer ecossistema de inovação, né? Inovação é uma atividade de risco e incertezas, né? E o governo, na sua atuação mais fundamental, é ajudar
e impulsionar um investimento nesta atividade de risco, que muitas vezes, por um cálculo meramente econômico, não para em pé, né? Então, assim, o governo é fundamental para financiar a atividade inovadora, fundamentalmente aquela de mais alto risco, né? Então, acho que é essa palavrinha que tem que colocar, né? O governo, independente da sua estrutura, no mundo inteiro, ele contribui com o processo inovativo, atuando como grande mobilizador de recursos de capital de risco para determinadas atividades, sejam riscos porque o ambiente de mercado ainda não está consolidado, né? Novas tecnologias que a gente ainda não sabe onde vai estar, e isso muitas vezes porque a pesquisa ainda está nos seus estágios muito iniciais, né? Na pesquisa básica, aplicada. Então é fundamental o governo dar atenção para isso, porque o capital privado dificilmente vai aportar os recursos necessários nestas etapas e com esse grau de incerteza, ou seja, porque é necessário escalonar a inovação, né? Muitas vezes, algumas tecnologias precisam de recursos muito grandes, assim, para você botar essa tecnologia no mercado. E esse volume de recursos é muito difícil você conseguir articular no mercado sem a mão do governo, sem o apoio do governo. E é isso que os governos fazem em todo o mundo, né? No Brasil, especificamente, nós temos um ponto que está em pauta agora, né, já para trazer um ponto que está em pauta na discussão, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação, né? Assim, nós temos esse FNDCT, ele foi constituído lá nos anos 70, e ele é sistematicamente contingenciado para outros usos do governo que não para investimentos em tecnologia e inovação. A CNI e outros órgãos de governo têm feito uma grande campanha. Foi aprovada uma lei no Congresso recentemente proibindo o contingenciamento desses recursos para que esses recursos de fato sejam para oxigenar ou fazer esses investimentos em capital de risco que eu acabei de falar. E o governo, ele, por questões fiscais, tributárias, pelo atual momento do país, ele cancelou, não sei a palavra ali, né? Ele não aprovou essa lei, né? E acho que esse é o debate que a sociedade tem que fazer, assim, aonde existe esse recurso, nós precisamos dele para aumentar a qualidade do nosso processo de desenvolvimento econômico, né? Trazer maior empreendedorismo e inovação nesse crescimento econômico. As empresas têm feito o seu papel, as universidades têm feito o seu papel e o governo precisa fazer o dele. Inclusive, eu digo FNDCT porque nós, empresas concessionárias do setor de energia elétrica e de outros setores que também são regulados, nós temos uma obrigação legal de investir uma parcela da nossa receita em inovação, e essa parcela, uma parte nós depositamos e enviamos ao FNDCT para que ele seja revertido em projetos de inovação, novamente, mais alto risco, novas pesquisa básica, pesquisa aplicada, que requer a intervenção ali e o apoio do governo do Estado para fazer isso. Nós temos que ter vários setores participando do jogo da inovação. Isso implica que a universidade também tem que se preparar nos seus vários e diversos departamentos para o jogo da inovação. A gente costuma achar que isso é um jogo apenas das escolas de engenharia, ciências da vida, mas hoje, quando a gente vai lá fora, a gente se depara com as áreas de humanas, línguas, ciências sociais, trabalhando em inovação junto com as empresas, com as corporações e as startups. Então, a inovação vai sempre pedir diversidade, competência de vários atores. Quando a gente pensa em ecossistemas significa vários atores muito preparados que, combinados, produzem inovações que, isoladamente, eles não são capazes. Então, eu penso que esse talvez é o nosso caminho. A gente espalhar a inovação no Brasil inteiro, espalhar nas universidades, espalhar nas grandes empresas, nas médias, nas pequenas e nas startups, para justamente que a inovação seja o nosso modelo de transformação social e crescimento. Muito legal. A gente podia passar a tarde falando sobre isso, mas a gente tem pouco tempo, certo? Então eu vou fazer uma pergunta final aqui para o Guilherme e depois tem algumas perguntinhas que chegaram aqui via o canal do YouTube. Guilherme, você pode apontar para a gente um exemplo prático? A gente está falando muito conceito, no plano conceitual. Vamos para o mundo da prática. Você tem um caso, 2 casos que você possa contar para a gente que é bem sucedido para essa questão de como funciona o ecossistema em operação, universidade, empresa, startup?
Nós temos alguns casos, assim, a ISA Setup faz Open Innovation faz muito tempo, né, assim, nós nos apoiamos nesta relação com universidades, startups, com fornecedores, que são muitas vezes grandes empresas como Siemens, ABB, para desenvolver inovações e aplicarem os nossos processos produtivos. E, em geral, esses processos, alguns bem-sucedidos, outros não tão bem-sucedidos, sempre se baseiam em dois grandes atores, porque tem mais ou menos essa lógica do projeto e da tríplice hélice, aí, com exceção do governo, né? A gente sempre tem uma empresa, startup de preferência, por estar na natureza do nosso processo, que vai desenvolver um modelo de negócio, que vai inovar no modelo de negócio, que vai absorver o conhecimento gerado na academia e transformar isso em produto para entregar para nós em nosso processo produtivo. E a gente entende que esta maneira de trabalhar, sempre contando com uma universidade que vai gerar o conhecimento, gerar os aspectos mais tecnológicos, uma startup ou uma empresa que vai absorver esse conhecimento, empacotar esse produto, e nós, como uma empresa âncora, puxando esse processo para aplicação em nossos processos ou para ofertar conjuntamente no mercado esses produtos, é a maneira que a gente aprendeu que tem funcionado mais. É uma relação que não é necessariamente simples, não é fácil, os propósitos, os valores e os objetivos são diferentes em cada um desses elos, e alinhar tudo isso é uma coisa que a gente está aprendendo junto com o projeto Bridge para garantir a relação. Um caso de sucesso que nós tivemos, por exemplo, né, é desenvolvimento de sistemas Nós temos um sistema que a gente chama de GISA, que é um sistema de gestão. Como eu falei, nós temos 20 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, é um sistema de gestão dessas 20 mil quilômetros de linha, usando imagens de satélite para monitorar o que acontece nesses 20 mil quilômetros, na parte de vegetação ambiental embaixo das linhas, né? E nós desenvolvemos com a Exalc, uma universidade, junto com a UFSCar, algoritmos que pegam imagens de satélite, identificam a mudança do ambiente, geram indicadores, geram tipologias de possíveis ocorrências nas nossas faixas e criam um alarme, e isso tudo foi integrado por uma empresa multinacional que atua aqui no Brasil, que é a Esri, que é a dona de uma plataforma de georreferenciamento que chama ArcGIS, né, que é um concorrente ao Google Earth, uma coisa mais industrial do Google Earth, que todo mundo conhece. E isso, então, hoje a gente tem um sistema otimizado que gera resultados e que a empresa tem aplicado. E por que isso é bem sucedido? Né? Nós fomos capazes de alinhar os interesses. A universidade tinha um interesse acadêmico em gerar esse conhecimento, né, e gerar esses algoritmos de change detection, que chama, essas tipologias, esses alarmes com um algoritmo ali super complexo. Isso gerou doutorado nessas universidades. A empresa tem esse interesse de gerar esse produto para comercializar, e nós implementar isso e otimizar os nossos processos. Então, a gente fez isso, esse processo está em implantação agora dentro da nossa empresa, e é um caso de sucesso que a gente conseguiu alinhar esses três objetivos. Para mim, esse é o mais importante, né? É ser capaz de fazer esse soma-soma, né? Todo mundo ganha no processo, alinhando os objetivos e as especificidades de cada um dos atores. Eu acho que esse que é o segredo, né, Guilherme? Nós temos desafios e problemas, que nós precisamos de competências das mais variadas naturezas, e nem sempre as organizações têm os especialistas lá dentro para resolver esses problemas. E a interação com a pesquisa, com a academia, com as técnicas, não somente da academia, às vezes da startup que está num espaço longe da academia, é o que permite a agilidade do processo, a multiplicidade de olhares que podem oferecer soluções, não é isso? E nós temos duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para vocês, que deu tempo de chegar, né? Então, o primeiro do Samuel Rufino, que dá os parabéns pela iniciativa do encontro, né? E ele pergunta o seguinte: o que falta para a gente ter mais ações inovadoras que potencializem a produção de negócios e empregos? Né? Eu vou deixar para um de vocês responder essa pergunta, e a segunda eu deixo para o outro, tá? Quem arrisca? Leonardo? Essa é uma pergunta desafiadora, né? Eu acho assim, que quando a gente pensa em modelo de inovação, é um modelo de inclusão. Por quê? Porque a inovação precisa de muita gente no jogo, capaz, competente, bem formado, para levar suas ideias à frente, transformar em produtos e serviços, empreender,
seja dentro ou fora da empresa, da universidade, para fazer isso. E hoje, pensando como sociedade, nós temos ainda um grupo reduzido, muito reduzido, de pessoas que estão participando realmente do processo de inovação. Eu acho que quando a gente fala que isso está relacionado à educação, que a educação é a chave e a raiz, a transformação, o mecanismo, o catalisador, não é à toa. Sem ter a educação disseminada, massificada, incorporada, de altíssima qualidade no país, nós não vamos conseguir jogar esse jogo. O jogo da inovação eu brinco com as pessoas falando que ele é um esporte caro, arriscado, mas ele tem que ser feito com o maior número de pessoas. Não adianta a gente ter 300, 400 ou 1.000 empresas que realmente inovam no Brasil, grandes empresas, e nós temos um universo de 90 milhões de outras organizações corporativas privadas que não inovam, que é mais ou menos o que nós temos realmente no final do dia no Brasil. E não adianta nós termos uma defasagem do sistema educacional brasileiro que metade dos estudantes evadem do ensino médio. Então, se a gente não encarar a inovação como um processo de transformação social, de inclusão, de vencer os nossos velhos preconceitos sobre esse tema, nós jamais vamos nos tornar realmente uma sociedade de ponta que inova. Nós temos exceções importantes. A gente vê nessa crise do coronavírus que temos o investimento no Butantan, na Fiocruz, que são organizações públicas brasileiras que estão lidando com a inovação, com o desenvolvimento de vacinas, com a aplicação, com a produção. Mas quando a gente pensa na realidade do Brasil, nas suas necessidades, sempre fica aquela sensação de que são muito poucos atores. A questão da escala, da qualidade, da intensidade e da dinâmica são fatores que a gente precisa levar isso à frente. Guilherme, para você, a última pergunta, que vem do Guilherme Santos, né, um xará seu aqui, do Instituto de Química, e a pergunta dele é a seguinte: como um empreendimento de base científica tem potencial para se tornar um unicórnio no Brasil e, ao mesmo tempo, se tornar durável, sustentável, ou seja, não ser criado e simplesmente vendido? Acho que a primeira coisa é alinhar as expectativas e ter uma visão. Todo empreendimento nasce de uma visão, né? E se sua visão é ser unicórnio, você já está fadado ao fracasso. Acho que tem que ter uma visão que esteja sob seu controle, né? Então, qual que é a sua visão? O que você quer levar para o mercado? E qual que é esse mercado? Eu acho que essa é um aspecto da educação empreendedora que a gente precisa desenvolver mais, né? Tanto nas empresas, quanto nas startups, quanto na universidade, né? Trabalhar em torno do propósito, da visão, do objetivo, né? Onde eu vou gerar valor. E aí, se você gera valor, esse valor vai ser reconhecido, você vai conseguir acumular recursos em torno do seu projeto, e seu projeto vai crescer, você vai ganhar clientes, e o fim disso, se você vai virar um unicórnio, fazer um IPO, se você vai sofrer uma compra e vai ser comprado por uma outra empresa, aí faz a função de uma estratégia que você vai ter, né? Mas acho que a visão de negócio é o mais importante, né? Conhecer o mercado e acho que quebrar os muros e se aproximar do mercado das empresas é o primeiro passo. E o mesmo as empresas, né? Quebrar os muros é se aproximar do ecossistema, conhecer as universidades, conhecer as startups, e para conseguir alinhar, fazer esse alinhamento das expectativas, mesmo e ter propósitos comuns, né? Entender o que eu vou vender, se o que eu vou vender faz sentido. Então, se é base científica ou não, eu entendo que aí tem a questão do risco, né? Que eu te falei, a gente tem um ambiente ainda de mercado que investe pouco em capital de risco, né? E ainda mais com essa natureza no qual as incertezas tecnológicas são muito altas, porque muitas vezes elas requerem complementariedades que não existem no Brasil. Mas aí é uma questão de estudo e de desenvolvimento de negócio. Eu entendo que o que é necessário para o empreendedor de base tecnológica no Brasil é ter clara a sua visão, ter claro o seu objetivo, o seu modelo de negócio, o que ele vai perseguir e como ele vai perseguir isso articulando os atores em torno. Isso que é empreender, né? É articular recursos em torno da sua visão e conseguir com que outros financiem aquilo que parece ser um sonho só para você. Espero que o Guilherme fique satisfeito com a resposta do Guilherme. Gente, eu queria agradecer muito a vocês pelo tempo que vocês dedicaram a conversar com a nossa audiência. Muitíssimo obrigado, né? E gostaria de lembrar aqueles que nos assistem que o Fala Inovação é uma série de episódios, de webinários, de encontros entre pessoas para promover, difundir, esclarecer, educar sobre os temas da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia,
do empreendedorismo e da inovação, certo? Na tela vai aparecer as nossas redes sociais, para quem quiser, inscrevam-se nos canais, certo? Sigam a gente, nossa fanpage no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, para que os próximos episódios. Muito obrigado ao Leonardo Gomes, muito obrigado ao Guilherme Amaral, e sucesso no Bridge, nessa iniciativa que une a universidade e a ISA-CETEP. Até logo, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, até mais.